Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estão vendo como as páginas bíblicas, em profundidade, não são assim simples de serem lidas, compreendidas, interpretadas, bem interpretadas? O nosso programa tem esta finalidade: fazer com que o obscuro ou superficial se torne profundo e profícuo para cada um. Bom dia, Padre. Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha todos os domingos, sempre no mesmo horário, pela Rede Vida de Televisão. Pois é, são muitas as páginas e um livro, na verdade, uma biblioteca que contém em si muitas páginas difíceis. Mas aqui estamos nós, que com o auxílio de um mestre experimentado na vida, seja pelos anos, seja pela própria experiência na arte de ler e entender os textos, o Padre Fernando, cá estamos nós, prontos e disponíveis para ajudá-los e auxiliá-los. E hoje, com um novo tema, não é, Padre? Sim. Um tema bastante expressivo, não é? Uma mancha preta. E a primeira pergunta é: mas por quê? Tem cabimento um tema como este num livro como o nosso, por ora analisado nos Atos dos Apóstolos? Quando foi na igreja que não houve mancha preta? Depende. Quando? Em que época? Mas logo nas primeiras comunidades cristãs, logo na segunda geração... Os homens são sempre os mesmos. Homem é um substantivo, o resto é adjetivo. Ignorante, sábio, branco, alto, negro, baixo, alto, baixo, rico, pobre, poliglota, edificante, desedificante. Tudo isto é adjetivo. O homem é sempre homem. Medieval, moderno, antigo, é sempre homem. E nós fomos feitos de barro, não é? Rege a lenda bíblica. E vamos voltar ao barro, não é? Exatamente. Pois é. Então, onde há isso, onde há homens, há sempre algo a desejar, alguma falha, algo a deplorar, algo a corrigir. E Lucas, que até então, até agora, deu a impressão de que tudo era maravilha, com este capítulo estranho, o capítulo 5º, mostra que, na realidade, as coisas se passavam de maneira um tanto diversa. Jesus não falava do joio e do trigo? Exatamente. Jesus não falava do joio misturado com o trigo? Houve alguma época em que o joio não esteve misturado com o trigo? Acredita-se que não. Só na parousia. Só no final da história. Aí haverá a separação definitiva de um do outro. Agora, temos que aprender a conviver. Conviver com o mal, conviver com a crueldade, conviver com os limites, com a imbecilidade. Temos que aprender a conviver com isto. Não chegou ainda o tempo da separação. Aqui, o episódio de Ananias e Safira mostra bem o lado negativo desta comunidade. Leia apenas alguns versículos. Então, nós vamos tomar o capítulo 5 e o versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, de acordo com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas com a conivência da esposa, reteve parte do preço. Levando depois uma parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo
retendo parte do preço do terreno, porventura, mantendo-o, não permaneceria teu? E vendido, não disporias do dinheiro à vontade? Por que, pois, concebeste em teu coração este projeto? Não foi a homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou. Bem, pare aí. Milagres punitivos existiram na Bíblia? Imediatamente não consigo lembrar, mas, como é uma biblioteca, deve ter de tudo um pouco. Você se lembra do episódio de Elias, quando Acabe queria prendê-lo e Elias estava retirado, solitário, ao que parece em cima de uma pedra ou o galho de uma árvore? Lá mandou um soldado com 50 homens para prender Elias. Os soldados chegaram lá com cautela. Homem de Deus, por favor, desce daí e acompanha-nos. Elias respondeu: se sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma a ti e aos 50 que estão contigo. Imediatamente caiu fogo do céu e consumiu a todos. O escravo de Eliseu, por conta de Eliseu, castigo de Eliseu, ficou leproso. Nós temos exemplos no Antigo Testamento de milagres punitivos. Nos livros dos Macabeus, nós temos o caso de Eliodoro. Conhece esse caso? Não, esse não. Que queria pilhar o templo no século II a.C. Queria pilhar o templo de Jerusalém, retirar o ouro que lá existia, o dinheiro lá depositado, e foi chicoteado por 2 anjos. Isso que por apareceram. ocasião das guerras macabaicas, Como? não? Por ocasião das guerras No macabaicas? início. Tá, No sim. início. Mas você lembrava desse texto? Não. Pois é. No Novo Testamento temos milagres punitivos? Passando assim, não consigo lembrar. Nos evangelhos? Paulo não fez com que um opositor seu, Elimas, ficasse cego por algum tempo? Carta autêntica? Não, está nos Atos. Está nos Atos, na primeira viagem missionária. Depois do 16. Atrapalhava a pregação e Paulo, como castigo, lhe deu uma cegueira. O tornou cego. Mas a mentira de Ananias, padre, chegaria a tal ponto? Afinal Bom, de contas, é. foi uma mentira mais omissa, a meu ver, do que qualquer outra coisa, porque o terreno era dele. Não só isso, mas o pecado de Pedro não foi muito maior? Sem dúvidas. Que E por toca quê? no âmago da questão, né? E por que agora pune com a morte alguém que fez apenas uma pequena mentira? Não se lembrava do que lhe aconteceu? De resto, Pedro está num lugar sentado. Entra em primeiro lugar Ananias. É golpeado de morte. Alguns jovens o levam para sepultar. E depois voltam para sepultar a mulher também. Dali a pouco entra a mulher, sem saber de nada. Pedro está há horas sentado no mesmo lugar. E a cena se repete com a mulher. Isto tudo não coloca alguma dúvida
do ponto de vista histórico? Todas. Então, vem o meu veredicto. O episódio não é histórico. Ele não Agora, é histórico, mas ele deve ter muito de catequético. ele é catequético, sim, mas sem ser histórico. Ou diria, com outras palavras, existe ou pode existir, sou mais modesto, pode ter existido uma certa base. Um núcleo. É, um núcleo. Mas a partir desse núcleo se formou uma série de tradições. Pode ser, por exemplo, que um casal tenha morrido em circunstâncias tais que a tradição levou a sério e o transformou em castigo de Deus, dando depois o texto que nós conhecemos. Isto aqui pode ser fruto de uma tradição, com alguma base. Vamos fazer um intervalo e voltamos.